Vamos à procura de outros pontos de controlo. Continuamos com a paisagem única do Douro, património da humanidade. O Alto Douro é o cenário principal do terceiro raio da Aventura Ranger, organizado pelo Centro de Tropas de Operações Especiais, com apoio de 8 autarquias. Buenos días. O Centro de Tropas de Operações Especiais é uma unidade elite nas Forças Armadas que forma militares na área das operações não convencionais. O comandante Diogo do Sepúlveda Veloso dá as boas-vindas aos atletas reunidos na Praça da República em São João da Pesqueira. Esta é a primeira prova de corridas de aventura da Taça de Portugal e integra também o 4º Campeonato Ibérico e o Campeonato do Exército 2009. Entre as 42 equipas participantes, 9 vêm da vizinha Espanha. Nosotros veníamos un poco, sobre todo pensando en el Mundial, que es dentro de 15 días aquí en Portugal, y sabíamos que no venían muchos equipos españoles, que es una prueba puntuable para la Liga Española, pero bueno, así todo queríamos venir pues, para ver un poco el formato portugués y un poco pues, para entrenar, ¿no? A equipa Cabo Superbike parte mais tarde para a primeira etapa de orientação em BTT, devido a alguns problemas com a bicicleta. Durante 2 anos, o Centro de Tropas de Operações Especiais organizou este evento, que alia o desporto à promoção da região do Douro. Uma organização de uma prova desta natureza é só por si complexa, considerando as várias envolventes que estão em causa. Nós apostamos na realização de uma prova em que promovêssemos simultaneamente a região e portanto, a atividade em si, portanto, as corridas de aventura e também a região do Douro. A primeira etapa de orientação em BTT liga São João da Pesqueira à Quinta das Carvalhas. Os atletas percorrem ao longo de cerca de 27 km caminhos com boa transitabilidade, alternando áreas de floresta com típicas vinhas do Douro e trechos em asfalto. Os últimos metros antes do ponto de controle da chegada são árduos, com uma inclinação bastante acentuada. Terminada a etapa, sem perder muito tempo, os atletas assinalam já mais uma partida. Segue-se um percurso de orientação pedestre desde a Quinta das Carvalhas ao Pinhão, percorrendo o terreno característico de vinha em socalcos. O desnível acentuado constitui um desafio para os atletas, mas também para a organização. Tivemos na preparação algumas dificuldades no traçado dos percursos, porquanto o relevo no Douro tem características muito específicas, muito especiais. O mapa com escala de 1 para 10.000 não apresenta curvas de nível. O desafio é interpretar o relevo pelos socalcos da vinha e traçados dos caminhos. A etapa termina no Pinhão, a Lijó. É aqui que se prepara o próximo desafio, que tem como ponto principal o Douro. 2 elementos de cada equipa fazem um percurso de orientação em canoa de 22 km. Só podem fazer os pontos de controlo pares, do lado montante, ou os ímpares, do lado jusante do rio. Caso uma equipa pretenda fazer os pontos de controlo no lado contrário ao que iniciou, deverá regressar à partida e trocar um elemento. O terceiro atleta salta de uma ponte a 8 metros de altura para o Rio Douro. Depois deverá nadar até ao tradicional barco Rabelo para alcançar mais um ponto de controlo. O atleta termina no cais, percorrendo assim 180 metros a nado. Neste terceiro raio de Aventura Ranger, marcam presença cerca de 150 atletas, distribuídos por 3 escalões de competição. O de Elite, que é o mais desafiante, o de Aventura, que está no nível de exigência intermédio, e o de Promoção, que é a categoria de iniciação. Além da competição, o objetivo deste raid é divulgar algumas das atividades esportivas promovidas pelos militares no Centro de Tropas de Operações Especiais. Depois de controlados todos os pontos nas margens do Rio Douro, a prova continua em Armamar para uma etapa com 2 secções e 2 mapas. No escalão Aventura, um atleta separa-se da restante equipa logo na partida para executar um percurso com um rapel suspenso. Já na Elite,
Os 3 elementos das equipas seguem juntos num percurso de orientação pedestre em zona de pinhal e mato e com muitas rochas. Só depois a equipa se divide, com o elemento a executar o rapel suspenso a 30 metros de altura. Os outros 2 atletas dão início a um outro percurso de orientação pedestre. Os elementos das várias equipas reagrupam novamente antes da chegada. Após 4 exigentes etapas, alguns atletas optam por descansar um pouco. Outros dão já início ao próximo desafio de orientação em BTT noturna. Ao cair da noite, os atletas enfrentam um percurso longo com declive muito acentuado, caminhos de boa transitabilidade em terreno tradicional do Alto Douro Vinheteiro e com alguns trechos em asfalto. A etapa mais difícil foi a BTT noturna, portanto, durante o percurso da noite. Foi a única etapa em que nós deixamos 2 CPs, que realmente penso que é a quinta das Javeledas, não sei se é isso, portanto, que marcavam 4 km com 10% de inclinação realmente duros. Após cerca de 40 km para os escalões de Elite e Aventura, a etapa de Ori BTT termina em Santa Marta de Penaguião, cerca das 11 horas da noite para a maioria dos participantes. A escuridão e o silêncio da noite não significa que chegou a hora do descanso, pelo menos para já. Os atletas estudam já um novo mapa para mais uma etapa de orientação pedestre. Depois de analisarem os mapas, as equipas têm de apostar qual o tempo de prova em que controlam 2 dos pontos do percurso. A maioria das equipas acertou nas apostas e ganhou bónus. Grande parte do percurso é realizado em área de vinha e termina à 1h30 da manhã no cais fluvial do Peso da Régua. Depois de cerca de 150 km percorridos no primeiro dia deste terceiro raio da Aventura Ranger, o segundo dia começa cedo e num cenário completamente diferente. Após a partida em Mesio, Castro Daire, os atletas percorrem a Serra de Montemuro na